Durante os anos 80, 90 e até o início dos anos 2000, uma voz se tornou praticamente sinônimo de emoção no esporte brasileiro: a de Galvão Bueno. Ele marcou gerações ao narrar momentos que entraram para a história e ficaram eternizados na memória do torcedor. Foram gritos, lágrimas e celebrações que uniram milhões de brasileiros diante da televisão. A conexão com Ayrton Senna é um exemplo clássico. Era impossível ouvir o tema da vitória sem associar imediatamente a voz de Galvão às conquistas do piloto brasileiro. A dupla se tornou simbólica, emoção e velocidade, narradas com intensidade máxima. No futebol, ele também esteve presente em capítulos inesquecíveis. Acompanhou o Tetra ao lado de Pelé como comentarista especial e narrou o Penta, eternizando a atuação histórica de Ronaldo, o fenômeno, na final da Copa. Brasil! No entanto, nos últimos anos, a imagem de Galvão passou por uma transformação. Mesmo após anunciar a aposentadoria, ele retornou às transmissões, agora pela Amazon Prime Video. O que antes era símbolo máximo da narração esportiva, para muitos, passou a ser visto como insistência e acabou se tornando alvo frequente de memes e críticas nas redes sociais. E é justamente sobre essa fase controversa, sobre a persistência de Galvão e os desdobramentos desse novo capítulo da sua trajetória, que vamos falar no episódio de hoje. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Brasil! Mas não vai dar mole pro Schumacher de jeito nenhum, você pode ter certeza. Pode ter certeza que o Barrichello não vai dar mole pro Schumacher. Nesse momento, o Schumacher fez a ultrapassagem em cima de Rubens Barrichello. Como foi dito no início do vídeo, Galvão Bueno sempre foi reconhecido pelo seu tom de voz vibrante, pelos bordões que atravessaram gerações e pela presença constante nos momentos mais importantes do esporte brasileiro. Durante décadas, era praticamente impossível imaginar uma grande conquista do Brasil sem que fosse embalada pela sua narração. Seja na Fórmula 1, no futebol ou em Olimpíadas, Galvão esteve à frente dos principais eventos envolvendo o país, transformando jogadas, ultrapassagens e gols decisivos em momentos eternizados na memória coletiva do torcedor. Sua voz não apenas narrava, ela dramatizava, amplificava e dava identidade às vitórias brasileiras. Quem não se lembra daquele dia em que o Brasil virou o jogo contra a Argentina na final da Copa América, justamente quando os argentinos já cantavam vitória nas arquibancadas? E também aquele dia inesquecível em que Cláudio Taffarel se transformou em herói ao salvar a seleção brasileira na disputa de pênaltis na histórica semifinal da Copa do Mundo FIFA de 1998. Caiu certo o Taffarel para fazer a defesa. Deu na trave, se for para fora acabou. É Brasil na final. Ronald de Boer, pé direito contra Taffarel. Partiu, bateu Taffarel! Sai! Brasil! Sai que é sua, Taffarel! Brasil! E claro, não podemos esquecer de outros momentos eternizados na história do futebol brasileiro, como a conquista do tetracampeonato na Copa de 1994 e o tão sonhado pentacampeonato na Copa do Mundo de 2002. Lá veio o Cleverson, Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu! Brasil!
E como esquecer das manhãs inesquecíveis de domingo, quando o Brasil inteiro parecia parar diante da televisão para acompanhar Ayrton Senna cruzando a linha de chegada, enquanto a voz de Galvão Bueno ecoava pelo país. Porém, como tudo na vida, nem só de aplausos é feita uma trajetória. Ao longo da carreira, Galvão Bueno também acumulou críticas e controvérsias. Durante anos, ganhou a fama de ser um profissional difícil nos bastidores, alguém visto por parte do público e de colegas como excessivamente rígido, centralizador e, em alguns momentos, até arrogante. Com o crescimento das redes sociais e a popularização dos bastidores na internet, passaram a circular vídeos e áudios de situações em que o narrador demonstrava um temperamento forte, o que acabou reforçando essa imagem. De onde é que é esse Mohamed Saed aqui? Renan, a única obrigação que você tem na vida é saber quem é o juiz e qual é o trio. Só essa. Pô, vai me explicar pra mim o que eu tenho que fazer aqui? Acabei de derrubar o flash da Fátima. Não tem ninguém aqui, não tem estúdio pronto, não tem um monitor pra olhar, não tem nada. Daqui pariu. Porra. Isso aqui é pior que fábrica de pão. Um dos episódios que ficou marcado na trajetória de Galvão Bueno foi o desentendimento, ao vivo, com o colega de trabalho Renato Maurício Prado. Durante a transmissão, Renato revelou no ar uma piada que Galvão havia feito nos bastidores. O que parecia ser algo trivial, acabou se tornando o estopim para um momento de tensão. Visivelmente incomodado, Galvão reagiu na hora, elevando o tom e demonstrando irritação diante das câmeras. Agora fala o que você falou da medalha de prata deles, Los Angeles, antes do programa. Agora fala. Que vocês só ganharam a medalha porque deu boicote. Não. Não. Isso é uma coisa que você não pode dizer. Isso é uma coisa que tem milhões de pessoas assistindo lá. Não, você me perdoa porque eu não disse isso. Eu jamais disse isso. E no seu tom você foi extremamente deselegante. Não fui deselegante. Extremamente deselegante, porque eu não falei isso. Em momento algum, eu jamais diria isso. Não então fui você deselegante, diga, por favor, não fui diga, deselegante. por favor, fiz que eu uma não brincadeira. Falei. Quem tá fazendo isso agora. Não. Eu fiz uma brincadeira. A brincadeira tem que ter responsabilidade com a brincadeira que se faz. Tá bom. Porque nós estamos falando para milhões de pessoas e eu em momento algum disse isso. Eu em momento algum disse que eles não ganhariam a medalha. Em momento algum disse isso. O tom do programa inteiro é de brincadeira. Claro. E aí eu faço uma brincadeira e você resolve ter uma indignação dessa. Não, mas pelo amor de Deus, mas eu fiz uma brincadeira. Não, peraí, faz uma brincadeira, mas não diga que eu disse que não ia ganhar. Mas não justifica essa tua indignação toda. Você poderia ter dito, era uma brincadeira, acabou. Não, é uma brincadeira. Agora, eu, hein? Pô, parece uma coisa, parece um drama. Não, é um drama sim. Não, claro que não. É claro. Bom, chega, morreu o assunto, acabou. Outro episódio que também repercutiu bastante foi quando Galvão Bueno apareceu em uma gravação reclamando do desempenho de Pelé como comentarista. No áudio, Galvão critica o fato de Pelé, segundo ele, não saber o momento certo de encerrar suas falas durante a transmissão. O narrador afirma que as interrupções estariam atrapalhando o ritmo da narração e chega a cobrar uma postura de quem havia contratado o ex-jogador para participar das coberturas. Oi, fala, Fernandinho. Tá vendo? Olha, o Fernandinho, Fernandinho, olha, tem o seguinte, o Ciro tem que vir pra cá, sabe? Porque você passou o jogo inteiro no meu ouvido. Eu sei que estão dizendo, fala o Pelé não falar, fala o Pelé diminuir. Só se eu matar ele, cara. Tá não, saiu daqui só se eu matar ele, cara. Ele vem aqui, mete a mão no microfone assim, ó, tum, e abre e fala, pô. Porra, quem contratou, sabe, quem contratou, conversa, pô. Ô, Cirão, você vai me enlouquecer, Cirão, pô, eu vou dar uma camarreta na cabeça dele, pô. Exato, porque senão, porque eu no ar, eu não posso falar. O que tá acontecendo? Eu tô fechando o microfone dele. E a única forma que eu tenho de evitar é fechar o microfone. Eu fecho. Ele vai e abre de novo, pô. Como é que eu faço?
Nós não colocamos... acho que cortaram meu fone. Nós não colocamos o Pelé ouvindo porque o delay atrapalha ele. Você entendeu? O Arnaldo já consegue. O Arnaldo, como fala menos, faz menos intervenções, já consegue. Ele não consegue com delay. Então é um troço problemático, cara. Eu não sei como fazer isso. Você tem que ligar pra ele e conversar com ele, pô. Mas não adianta. Não adianta falar, Fernandinho. Tem que ser durante o jogo. Tem que ser durante o jogo. Fala mais curto. Pelé, se segura. Eu fico louco. O cara me dá vontade de eu meter o microfone na sua cabeça. Galvão, corta o Pelé. Galvão, o Pelé tem que ser mais curto. Galvão, e eu vou fazer como, pô? Porra, mas eu cutuco. Eu fecho o microfone dele, ele abre de novo, porra. E ele já foi reclamar. Que ele foi reclamar, rapaz. O Braguinha veio falar comigo, ele foi reclamar. O Galvão não tá deixando eu falar. Galvão, você me abandonou, né? A gente fazia uma tabelinha boa, você me deixou sozinho aqui. Fecha o microfone dele, ele abre de novo, porra. Como principal narrador dos grandes jogos de clubes e da seleção brasileira durante décadas, Galvão Bueno acumulou algo que vai além da visibilidade. Acumulou influência. Sua voz não apenas narrava os fatos, ela ajudava a moldar percepções. Com o alcance da televisão aberta em seus anos de auge, um elogio vindo de Galvão podia elevar a moral de um jogador, transformá-lo em herói nacional. Da mesma forma, críticas feitas em momentos de atuações ruins tinham peso significativo. Alguns atletas chegaram a declarar que, após serem duramente criticados em transmissões, passaram a enfrentar maior pressão da torcida e da imprensa. Há quem sustente que comentários negativos em rede nacional poderiam influenciar o ambiente em torno do jogador, afetando sua imagem pública e até seu espaço na seleção. Por outro lado, é importante destacar que convocações dependem de diversos fatores técnicos, táticos e estratégicos definidos pelas comissões técnicas, não apenas da opinião de um narrador. Zinho, demora demais o Zinho. Cadê o Viola? Zinho, vamos Zinho, joga a bola. Vamos Zinho, na criatividade, para tirar com ela, dá sequência no lance. Curtinha com o Zinho, bota na frente, Zinho tá sempre fora do lance. Completamente fora de jogo. E para ninguém se mexe no banco de reserva do Brasil. Lá vai ele. Roberto Carlos na área. Ronaldinho também. Edmundo tenta a finta para linha de fundo. Ainda meio frio, não teve a explosão na finta, acabou cometendo a falta. Tem Edmundo aberto pela direita. Tocou para Edmundo. É hora do cruzamento da linha de fundo. Ele vai tentar jogada individual dentro da sua característica. Aí Edmundo. Tocou de calcar para ninguém. Se enrolou. Todo mundo esperando tanto ali do Edmundo. Por enquanto, ele ainda não conseguiu achar como deveria jogar. Chegou Edmundo, vamos Edmundo. Aproveita a chance, Edmundo. É impressionante, ele não entra bem na seleção. Ele joga, treina, faz uma campanha maravilhosa no Vasco, teve aí a oportunidade. Parece que é o excesso de vontade demais. É a terceira vez já que ele se atrapalha sozinho. Lá vai Ronaldinho, toca de cabeça, lindo lance para Edmundo, partiu Ronaldinho, Edmundo no meio de dois, perdeu a jogada, não houve nada. Do lançamento, vai Edmundo, botou na frente, subiu a bandeira. Lindo lance do Deco, se jogar no figo na esquerda pode sair o gol. Ele nem olhou. É um problema do jogador que corre olhando para a bola. Fez uma linda finta, depois não tirou mais o olho da bola, não viu o figo livre pela esquerda. É o que faz a diferença entre o bom jogador e o craque, Falcão. Devia ter metido a bola no figo. Mas não viu, né? Tava olhando pra bola. É muito bom jogador o Deco, mas não é craque. O craque antevê a jogada. Figo partiu lá pela ponta esquerda, encarou a marcação, trouxe no meio pra Deco, arriscou, tentou. Deco, que abuso, Deco. O Van der Sar tem só 1,97 m de altura. Olha, você vê a expressão de dor do Cristiano Ronaldo. Todo atrás o time da França. Deco recebe. Outro que gosta de enfeitar esse Deco. Mas gosta de enfeitar o Deco. Isso é hora de fazer gracinha. Aos 38, quase 39 do segundo tempo. É tão simples, né, cara? A bola vem, para num pé e toca no outro. O Baiano, eu diria que ele não deu sequência a 98% dos lances nessa Olimpíada. Olha a bola aqui pro Baiano. Ele perdeu. Não está bem. Aliás, muito longe de estar bem. Olha a finta em cima dele. O Baiano está completamente perdido na seleção.
Então não serve como desculpa ao técnico dizer que não tem um reserva, Casagrande. Porque se a bola não sai por ali e se ele não marca, não é culpa dele. É claro que ele está se esforçando ao máximo. Em certos momentos da vida, a pessoa não está bem. Então cabe ao técnico corrigir. Ele não está conseguindo cobrar lateral, gente. Ele não consegue cobrar lateral, tá claro. Isso é um processo, Casagrande, que você pode dizer. Um torneio importante como esse, o jogador sente que não está bem, as coisas não vão dando certo e vai ficando tudo mais difícil. O Alex continua subido nesse segundo tempo, aliás, como aconteceu em todos os jogos. Passa a ser uma condição. Um jogador que chega num momento desse e não tem noção de saber se está impedido, ele jamais terá condição de ser um jogador importante. Você tá pegando o costume do Galvão Bueno, né? E na época de Copa do Mundo, quando você fez essa pergunta, essa pessoa que eu citei o nome agora há pouco, ele fez minha mãe chorar durante muito tempo. Então essa pessoa não foi profissional. E eu tô sendo profissional até hoje. E sou respeitado no mundo todo até hoje. Você tentou botar na frente a trombada do César Sampaio. Roberto Carlos furou. Brian Laudrup bateu. Gol! Da Dinamarca. A graça do Brian Laudrup. Aos 5 minutos do segundo tempo, Roberto Carlos foi fazer um malabarismo, furou feio, deixou o Brian Laudrup na cara do gol. O time brasileiro está sonolento, dormindo, aceitando passivamente a marcação da seleção da Dinamarca. Roberto Carlos foi lá fazer uma graça. Roberto Carlos bobeou, ficou olhando para a bola, Roberto Carlos. Olha a Dinamarca chegando, olha a bola tocada pro meio, pra sorte do Brasil, foi pra fora. Tudo começou quando o Roberto Carlos ficou olhando. A função de defesa do Roberto Carlos hoje é quase zero, ele fica olhando a bola passar de um lado pro outro. Voltou pra Carembê, chegou o Roberto, tomou a frente, fez lá a graça pra tentar evitar, não conseguiu, é escanteio. Essa gracinha que às vezes custa. Essa coisa de querer matar no peito pra dar bicicleta, essa coisa, isso não cabe em Copa do Mundo quando tá 0-0. Roberto Carlos foi lá fazer uma graça. Seria lateral e não escanteio. Aí o lançamento para a área brasileira. Olha o que aconteceu. Gol da França. Zidane. Aos 27 minutos do primeiro tempo. Copa do Mundo é coisa séria. Final de Copa do Mundo é coisa muito séria. Não é lugar de gracinha e de malabarismo. Na tentativa do malabarismo, em vez de lateral, pintou um escanteio. O que aconteceu? Cabeça de Zidane, bola no chão, gol da França. França 1-0. Roberto Carlos foi lá fazer uma graça. Essa gracinha que às vezes custa. Olha o que aconteceu. Copa do Mundo é coisa séria. Final de Copa do Mundo é coisa muito séria. Não é lugar de gracinha e de malabarismo. A mim não me incomoda porque eu já ganhei, já perdi, já fiz muita coisa na minha vida. Vocês são grandes profissionais e algumas pessoas não são profissionais. Por isso que eu deixei a seleção brasileira por causa de 2 pessoas que não são profissionais de televisão ou de rádio ou prensa escrita. A minha saída, a minha parada de ir na seleção, eu acho que teve muito influência dele. Foi um jogo Brasil e Chile, no Chile, onde nós perdemos de 3-0. Eu lembro uma jogada que eu tentei fazer, tentei dar um chapéu, eu consegui. Só que a bola foi um pouquinho mais longe. E aí eu correndo, eu dei uma entrada mais forte no jogador do Chile, eu cheguei mais forte. Levei cartão amarelo e o jogador do Chile saiu. Ele esculhambou você nesse dia? Esculhambou. É? Como vocês viram, Galvão Bueno sempre teve o costume de criticar jogadores em momentos decisivos. Porém, em meio a tantas análises e comentários contundentes, muita gente passou a lembrar que ele também é humano e, como qualquer profissional ao vivo, também cometeu falhas. Ao longo dos anos, ficaram registrados diversos momentos em que Galvão se confundiu durante transmissões, trocou nomes de atletas, antecipou lances que não aconteceram ou interpretou jogadas de forma equivocada. Algumas dessas gafes viralizaram, especialmente na era das redes sociais, onde qualquer deslize rapidamente se transforma em meme.
Era até curioso, porque a bola estava na mão ali do Ricardo Ceni. Ricardo Ceni Miranda mergulhou e meteu a bola pela linha de fundo, não quis nem saber. Schumacher ficou pra trás, hein? A corrida acabando pra Michael Schumacher. Olha, com o Schumacher e com o Brundle, eles vão gastar dinheiro, viu? Eles vão gastar dinheiro na próxima temporada. Henriquevich vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Michael Phelps na batida de mão! Perdeu! Ganhou! O Bandeira disse que saiu, disse que ela fez a volta por trás. Agora, da onde foi o cruzamento? Pra ela fazer a volta por trás, só se tivesse um elástico na bola pra alguém puxar. Bandeira e árbitro tem mania, às vezes, de apitar coisa pelo... Não, passou alta, diz que foi por fora. Se ele bate de fora da área, pra ela ir no fundo e voltar, só com elástico, Arnaldo. Mas o Bandeira estava bem colocado e acertou. A bola saiu sim. Não é possível. A física não permite. A física não permite. Além de vários laterais, estão com os pneus macios. Os outros com pneus duros. Aí a primeira parada... Não, tá muito desgosto ver o Galvão Bueno falar tanta besteira técnica, que ele podia irradiar a corrida sem falar nada técnico, não entende porra nenhuma. E fica falando um monte de... Então fica uma raiva danada das besteiras que ele fala, porque o público que não entende nada engole isso tudo, mas pô, a gente que entende vê que ele inventa tudo da cabeça dele, pô. Então é um absurdo, é uma besteira atrás da outra, problema de aquecimento de pneu, que um carro aquece mais o pneu do que o outro, que isso, é tanta idiotice junta que eu fico até impressionado. E quem não se lembra da clássica cena em que Galvão Bueno resolveu arranhar o espanhol ao vivo para traduzir o que o técnico do México estava dizendo? Na ocasião, o treinador orientava os jogadores a usar las esquinas, ou seja, explorar as laterais, os cantos do campo. Mas na tradução improvisada, Galvão interpretou como se o técnico tivesse dito para o time jogar à la Argentina. A confusão virou meme instantaneamente. Afinal, seria como se o técnico do Palmeiras pedisse para o time jogar igual ao Corinthians. Tentativa de Robinho ali pelo meio. É o que se falava sempre no México. O Hugo Santos é um grande jogador, um grande ídolo, mas em matéria de ética tem muito pouca. Usava o emprego de comentarista para derrubar o técnico. Ele está pedindo para a seleção jogar a la Argentina. A la Argentina. Ele está pedindo para a seleção jogar a la Argentina. No início dos anos 2000, a popularidade de Galvão Bueno começou a dar sinais de desgaste. As críticas aumentaram, principalmente por conta de gafes recorrentes e da percepção de que seu estilo já não agradava parte do público como antes. Esse descontentamento ganhou força em 2010, quando surgiu nas redes sociais a campanha Cala a Boca Galvão. O movimento viralizou rapidamente no Brasil e até fora dele, tornando-se um dos assuntos mais comentados da internet na época. O episódio marcou um ponto simbólico na relação entre o narrador e uma parcela da audiência, que passou a expressar de forma mais organizada sua insatisfação. Ainda em 2010, durante a final da Copa do Mundo FIFA de 2010, Galvão anunciou que se aposentaria das narrações de Copas do Mundo. O comunicado soou como o encerramento de um ciclo histórico, depois de décadas, sendo a voz oficial dos principais momentos da seleção brasileira em mundiais. Espanha 1-0 na prorrogação em cima da Holanda. Fecha o ciclo. 9 Copas, perdi não sei quantos jogos, não tenho ideia. Mas sei que fiz milhões de amigos. Posso contar como dezenas de milhões de amigos por esse Brasil de Deus. Eu tenho que estar emocionado e muito feliz. Porém, a aposentadoria não se concretizou. Na prática, aquele anúncio acabou sendo apenas o primeiro de vários feitos por Galvão Bueno ao longo dos anos. Promessas que, no fim das contas, não se confirmaram. Comecei em 74, são 44 anos, são 12 Copas do Mundo. Foi tão especial, foi tão emocionante, foi tão maravilhosa como se tivesse sido
a primeira. Brasileiro. Eu fico muito emocionado, você não tem noção. Te amo, Galvão. Que Deus te ilumine. Que você faça a melhor transmissão da tua vida. Segura essa onda, segura essa emoção. Estamos todos, eu acho que eu represento os brasileiros desse momento que queriam estar te abraçando. Absolutamente. Bem, amigos da Rede Globo, sobe meu som, por favor. Eu só tenho a agradecer. Eu poderia querer mais na minha profissão. Eu só tenho a agradecer. Começo agradecendo a Deus. A minha família, meu pai, minha mãe. Bem, amigos, terminou. Mas a verdade é que nada terminou de fato. Galvão Bueno poderia ter encerrado seu ciclo nas narrações no auge da própria história, preservando a imagem construída ao longo de décadas. Muitos acreditam que teria sido um desfecho digno para uma trajetória tão marcante. No entanto, ele optou por continuar. Atualmente, narrando pela Amazon Prime Video, Galvão segue ativo, mas agora sob um olhar muito mais crítico do público. Em vez de ser lembrado apenas pelos momentos épicos do passado, tem sido frequentemente associado a falhas recentes. Erros de nomes de jogadores e equipes, confusão ao narrar replays como se fossem lances ao vivo, além de dificuldades vocais em algumas transmissões, passaram a viralizar nas redes sociais. O que antes era sinônimo de emoção e autoridade, virou, para parte da internet, combustível para memes. É do Corinthians agora. Foi do Yuri Alberto ou foi do Memphis Depay? A bola já tinha entrado ou não tinha entrado? A bola já tinha entrado ou não tinha entrado? Brasileirão no América Prime, no América Prime. Cada jogo é uma história. Lá vem o Fluminense com Chernobyl, faz o cruzamento. Chegou para fazer a defesa, se jogando muito bem ali o Léo Jardim. A primeira grande subida do Chernobyl pela esquerda, pela direita. Com Chernobyl, faz o cruzamento. E cruzamento. Vem bola para a área. Toque de cabeça, olha a chance, olha o gol. Perdeu, olha o gol. Chegou, bateu. Carlos Miguel. Teve 3 chances num único lance. Perdeu, olha o gol. Chegou, bateu. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Em sua narração mais recente, para muitos espectadores, ficou evidente que Galvão Bueno já não apresenta o mesmo vigor de outros tempos. A potência vocal que marcou gerações parece ter diminuído, e até o tradicional grito de gol, sua principal assinatura, já não soa com a mesma intensidade. Para parte do público, esses momentos soaram desconfortáveis, especialmente quando comparados ao padrão de excelência que ele próprio ajudou a estabelecer ao longo da carreira. Ainda assim, é inevitável reconhecer que o tempo impacta qualquer profissional que trabalhe ao vivo, sob pressão e com milhões de pessoas assistindo. O contraste entre o Galvão do auge e o Galvão atual é o que mais chama a atenção, e é justamente essa comparação que tem alimentado críticas mais duras. Aí a bola tentou o lançamento pra frente, levou vantagem, o Rock puxou o pé direito, olha o gol, ela bateu, olha o gol, vai entrar, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol do Palmeiras! Vitor Roque puxou daqui, puxou pra lá. São Luís do Maranhão! Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Olha a chance no terceiro gol. É agora, pé direito, bateu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol do Palmeiras. É do Palmeiras. Perdeu a bola no mercado. Perde num jogo dramático por 2-1. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate! Gol!
mata! E esse foi o vídeo de hoje, meus amigos. Mas agora eu quero saber de você. O que acha de Galvão Bueno e da sua insistência em continuar narrando? Você acredita que ele ainda deve seguir nos microfones ou já chegou a hora de encerrar esse ciclo e aproveitar o restante da vida longe das transmissões? Deixe sua opinião aqui nos comentários. O debate é sempre bem-vindo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é novo, e dar aquela força para a gente crescer. Aqui você vai encontrar notícias, análises e documentários completos sobre futebol. Um grande abraço a todos e até a próxima. Então, essas pessoas, eles vão ter um momento deles de sofrimento. Eles vão precisar de alguém para ajudar a levantar, entendeu? E na época de Copa do Mundo, quando você fez essa pergunta, essa pessoa que eu citei o nome agora há pouco, ele fez minha mãe chorar durante muito tempo. Né? Então, essa pessoa não foi profissional. E eu estou sendo profissional até hoje. E sou respeitado no mundo todo até hoje. Né? Eu nunca fui protagonista de nada. Eu sou apenas um jogador de futebol. E tem gente que no meio do futebol, que não são jogadores de futebol que querem ser mais protagonistas que os jogadores de futebol.